Algo extraordinário está acontecendo em Washington agora, e não vem da oposição. Pela primeira vez, os próprios republicanos estão reagindo contra Donald Trump. Em silêncio, se movendo para bloquear o poder ao qual ele está tentando se agarrar a qualquer custo. Declarações de emergência, retórica de nível de guerra e pânico nos bastidores estão colidindo enquanto o Congresso intervém para traçar uma linha. Isso não é apenas mais uma briga política ou um momento de última hora. É um teste de se o poder americano é governado pela lei ou pelos instintos de um único homem. Fique até o final, porque o que está se desenrolando aqui pode remodelar a forma como o poder funciona nos Estados Unidos muito depois de as manchetes desaparecerem. Então imagine este momento, tarde da noite em Washington, telefones acendendo por todo o Capitólio, assessores sussurrando, senadores checando suas telas 2 vezes para ter certeza de que o que estão lendo é real. Porque o presidente dos Estados Unidos está furioso. Não com os democratas, não com a mídia, mas com o próprio partido. E pela primeira vez em muito tempo, a rebelião não vem de manifestantes do lado de fora dos portões. Ela vem de dentro das paredes. E é aí que o perigo real sempre começa. Porque agora os republicanos estão se revoltando contra Donald Trump. E não, isso não é apenas a briga habitual dentro do MAGA, ou vazamentos anônimos feitos para assustar doadores. Isso é algo mais profundo, mais frio e muito mais consequente, porque atinge diretamente a única coisa sem a qual Trump acredita que não pode viver: poder sem freios. E o motivo pelo qual essa revolta importa não é apenas que alguns apoiadores se sintam traídos por promessas quebradas, seja o voto de sem novas guerras, seja o custo de vida disparando, seja o conjunto de perguntas ainda sem resposta sobre divulgações prometidas há muito tempo e que nunca parecem chegar. O motivo é que os próprios legisladores republicanos estão começando a se mover abertamente contra a própria autoridade a qual Trump está desesperado para se agarrar. E quando isso acontece, quando os guarda-corpos dentro do sistema começam a se ativar, presidentes não respondem com calma. Eles escalam, eles dramatizam, eles declaram emergências. E é exatamente isso que estamos vendo se desenrolar agora. Uma presidência se apoiando pesadamente em espetáculo e linguagem de crise para se proteger de um colapso interno. Porque no coração de toda essa revolta existe uma realidade simples, mas aterrorizante. E até veteranos experientes de Washington estão tendo dificuldade de dizer isso em voz alta. O presidente dos Estados Unidos vem flertando publicamente com a ideia de usar força militar de maneiras que poderiam arrastar a América para um conflito. Não com um adversário distante, mas com seus próprios aliados. E quando o senador Chris Murphy expôs isso em termos diretos, o impacto foi como uma onda de choque. Porque, quando você tira a bravata e a marca, o que sobra é um cenário que parece absurdo. Até você lembrar que nós já não podemos mais descartar essas falas como piada. Porque a Groenlândia não é um espaço em branco num mapa imobiliário. Ela faz parte da Dinamarca. A Dinamarca é aliada da OTAN. E o princípio central da OTAN é a defesa coletiva. Ou seja, qualquer ação militar contra esse território não é apenas simbólica. É um pesadelo legal e estratégico que, em teoria, colocaria os Estados Unidos em conflito direto com a Europa. E o fato de que legisladores agora precisam explicar isso seriamente ao público já é, por si só, um sinal de quão descontrolada a conversa ficou. Porque ninguém nos Estados Unidos votou por uma presidência que arrisque uma guerra de tiros com aliados por retórica de aquisição de território. E ainda assim, aqui estamos, analisando comentários, pesando hipóteses
e vendo membros do próprio partido de Trump tentarem, discretamente mas com firmeza, fechar a porta antes que ela seja arrombada. E é aqui que a visão de mundo de Trump se torna crucial para entender a reação, porque ele não processa geopolítica como alianças, tratados ou obrigações de segurança compartilhadas. Ele processa isso como propriedade, como alavancagem, como um acordo que pode ser forçado se você pressionar forte o suficiente. E essa mentalidade pode funcionar numa sala de reuniões. Mas na política global, ela mata a gente. E senadores republicanos sabem disso. Eles entendem que no momento em que um presidente enquadra ação militar como uma opção, a máquina começa a se mover, goste o Congresso ou não. É por isso que a lei dos poderes de guerra, de repente, virou o campo de batalha, não como um debate constitucional abstrato, mas como um freio de emergência. E quando esse freio foi puxado, quando republicanos se juntaram aos democratas para avançar uma resolução limitando a capacidade do presidente de agir unilateralmente, Trump não respondeu com negociação ou persuasão. Ele respondeu com raiva, palavrões e ameaças. Porque é isso que acontece quando alguém que acredita que o poder é pessoal percebe que ele é, na verdade, condicional. E a ligação relatada para a senadora Susan Collins não era só sobre um voto. Era sobre o choque de descobrir que a lealdade tem limites. Que mesmo dentro do próprio partido, existem linhas que não podem ser cruzadas sem resistência. E para Trump, essa resistência soa existencial, porque toda a estratégia do seu segundo mandato depende de projetar força, inevitabilidade e controle. E nada corrói isso mais rápido do que membros do seu próprio partido dizendo não em público. Especialmente quando o que está em jogo é guerra, autoridade e limites constitucionais. E é aqui que a narrativa acelera. Porque diante de resistência, Trump não recua. Ele reenquadra. Ele recorre à linguagem de emergência, declarando medidas extraordinárias, não apenas como ferramentas de política, mas como armas políticas. E a declaração de uma emergência nacional ligada a ativos de petróleo venezuelanos se encaixa perfeitamente nesse padrão, porque permite que ele se apresente como o único protetor da segurança nacional, enquanto retrata legisladores dissidentes como obstáculos. Mesmo que a realidade por trás disso seja muito mais complexa. Prazos longos, interesses corporativos gigantescos, infraestrutura incerta e benefícios que fluiriam principalmente para empresas multinacionais de energia, e não para americanos comuns. Mas complexidade nunca foi o ponto. O ponto é dominância, distração e controle da narrativa. Porque emergências mudam as regras. Emergências centralizam a autoridade. Emergências desviam a atenção de perguntas desconfortáveis. E poucas perguntas são mais desconfortáveis para esta administração agora do que: por que esforços de transparência prometidos há tanto tempo travaram? Por que liberações de documentos foram atrasadas? E por que foi necessária pressão bipartidária, em vez de iniciativa do Executivo, para fazer certas ações de supervisão avançarem? E quando legisladores como Sheldon Whitehouse começam a falar abertamente sobre falhas de conformidade de inspetores gerais e cronogramas sem resposta, isso sinaliza algo importante, não uma conclusão, não uma acusação, mas a preocupação de que o próprio processo tenha se quebrado. E essa preocupação é exatamente o que Trump não pode se permitir, porque a sobrevivência política dele depende não apenas de ganhar discussões, mas de exaurir o público, inundar a zona e fazer com que toda controvérsia dispute oxigênio. E é por isso que esses fios, revolta republicana, poderes de guerra, declarações de emergência e divulgações travadas,
não são histórias separadas. São a mesma história vista por ângulos diferentes. Uma presidência tentando fugir da responsabilização, acelerando o caos. E republicanos que antes deixavam tudo passar, agora estão calculando o custo do silêncio, pesando o dano institucional contra a lealdade partidária e percebendo que, se não agirem agora, talvez não reconheçam o sistema depois. Porque quando um presidente sugere abertamente que é guiado apenas pelo próprio julgamento e não pela lei, tratados ou precedentes, a questão deixa de ser partidária e vira estrutural. E é exatamente esse o momento em que estamos. Um momento em que, a portas fechadas, republicanos se perguntam se parar Trump é um ato de traição ou um ato de preservação. Porque a história não lembra quem tuitou mais alto. Ela lembra quem interveio quando as regras estavam se curvando além do ponto de ruptura. E essa revolta, silenciosa em alguns lugares, explosiva em outros, pode ser o primeiro sinal real de que os guarda-corpos internos finalmente estão sendo testados. Não pela oposição, mas por aqueles que sabem exatamente o quão perigoso o poder sem controle pode se tornar quando é envolto em ressentimento, espetáculo e a linguagem de uma emergência permanente. E à medida que essa rebelião interna se aprofunda, a história real muda do que Donald Trump está dizendo em público para o que os republicanos estão fazendo em privado. Porque por trás das câmeras, por trás da indignação nas redes sociais e das declarações cuidadosamente redigidas, há um reconhecimento crescente entre legisladores do GOP. Eles já não estão lidando com uma presidência convencional, mas com um líder que vê cada limite institucional como um insulto pessoal. E esse medo não é ideológico, é constitucional. Porque a lei dos poderes de guerra existe precisamente para momentos como este. Momentos em que os instintos de um presidente ultrapassam as salvaguardas do sistema. E o fato de Trump ter reagido com palavrões, intimidação e ameaças de destruição política apenas reforça a preocupação de que seu processo de tomada de decisão é guiado menos por estratégia e mais por impulso, ressentimento e legado. Obsessão e legado. Essa é uma expressão crítica aqui. Porque a fixação de Trump em ser lembrado, em ser visto como dominante, transformador e historicamente consequente, tem colidido cada vez mais com a realidade de que suas promessas não se traduziram em estabilidade, prosperidade ou contenção. E quando o mito de sem novas guerras desaba sob o peso da retórica militar, até apoiadores leais começam a rachar. Porque guerras não são abstrações para eleitores. São custos, riscos e consequências. E republicanos que vão à reeleição entendem que nenhum branding vem de um conflito com aliados como uma vitória. É por isso que a guinada de Trump para poderes de emergência parece menos liderança e mais pânico. Porque emergências permitem que ele contorne debate, marginalize dissenso e reenquadre oposição como sabotagem. E essa tática tem uma longa história, não só na política americana, mas globalmente, onde líderes que sentem a autoridade escorregar recorrem a medidas extraordinárias para congelar o momento político a seu favor. E no caso de Trump, a emergência do petróleo venezuelano é um exemplo de manual de como ativos econômicos são enquadrados como imperativos de segurança, mesmo quando os benefícios práticos são distantes, incertos e amplamente corporativos. Porque a linguagem de emergência não é sobre prazos ou viabilidade. É sobre ótica, controle e dominância narrativa. E enquanto a administração insiste que essa jogada é para proteger interesses americanos, legisladores de ambos os lados veem outra coisa. Uma distração estratégica
projetada para tirar o foco da supervisão do Congresso, do dissenso interno do partido e do escrutínio crescente sobre a execução do executivo. E é aqui que a relação de Trump com o próprio partido se torna cada vez mais adversarial, porque ele não quer apenas apoio, ele exige submissão. E quando senadores demonstram independência, ele trata isso como traição, não como governança, ameaçando publicamente suas carreiras, enquanto depende privadamente de seus votos para confirmações judiciais, prioridades legislativas e cobertura institucional. E essa contradição expõe a fragilidade da posição dele, porque poder que se apoia no medo, em vez de coalizão, acaba se voltando para dentro. E estamos assistindo a esse processo em tempo real, à medida que senadores republicanos coordenam discretamente, comparam notas e decidem quando e como traçar linhas que antes eram impensáveis. E esse cálculo interno é alimentado por uma preocupação mais ampla. A retórica de Trump sobre lei, moralidade e autoridade já não é simbólica, é operacional. Porque quando um presidente sugere que é governado por julgamento pessoal e não por direito internacional ou limites constitucionais, isso sinaliza uma visão de mundo em que regras existem apenas quando convenientes. E essa visão de mundo apavora legisladores que entendem que precedentes sobrevivem a presidências. Porque se essas normas colapsam agora, elas não reaparecem magicamente depois. E essa ansiedade transformou votos rotineiros em pontos de ignição, telefonemas em confrontos e divergências de política em testes existenciais de sobrevivência institucional. E tudo isso ocorre num pano de fundo de confusão e fadiga pública crescentes, em que eleitores lutam para separar espetáculo de substância. E essa confusão não é acidental, é estratégica, porque um ambiente de informação lotado beneficia quem prospera no caos. E Trump sempre entendeu que se tudo é breaking news, nada é responsabilização. É por isso que a convergência dessas histórias importa tanto. A disputa sobre poderes de guerra, a declaração de emergência, a revolta republicana e as divulgações travadas. Não são controvérsias isoladas. São fraturas interconectadas num sistema sendo empurrado além do seu desenho. E essa mudança, sutil, mais profunda, é por isso que esta revolta parece diferente. Mais quieta em alguns aspectos, mas muito mais séria. Porque é movida não por ideologia, mas por alarme. Legisladores que entendem que, quando poderes de emergência viram rotina e retórica de guerra vira casual, a linha entre governança e autoritarismo se embaralha. E quando essa linha desaparece, raramente volta sem um custo. E é esse custo que republicanos agora tentam, talvez tarde, evitar, mesmo enquanto Trump intensifica ataques e enquadra qualquer freio ao seu poder como um ataque à própria nação, porque na cabeça dele as duas coisas são inseparáveis. E essa crença, mais do que qualquer política específica ou controvérsia, é o que finalmente empurrou membros do próprio partido para a resistência aberta, preparando o palco para um confronto interno que vai definir não apenas esta presidência, mas o futuro equilíbrio de poder muito depois de as manchetes desaparecerem. E enquanto o debate público ferve sobre poderes de guerra e declarações de emergência, uma pressão mais silenciosa e inquietante está crescendo por baixo. Porque cada vez que a administração escala a linguagem de crise, ela, sem querer, ilumina aquilo do qual parece mais ansiosa para fugir: supervisão, documentação, cronogramas e o trabalho lento e metódico da responsabilização. E é aqui que a história toma um rumo mais sombrio e procedural. Não para conspiração ou rumor, mas para o território desconfortável de falhas de processo e perguntas sem resposta.
Porque quando legisladores começam a perguntar por que divulgações prometidas atrasam, por que revisões se estendem indefinidamente e por que prazos legais escorregam sem explicação, eles não estão alegando conclusões. Eles estão identificando sinais de alerta. E sinais de alerta são perigosos não porque provam culpa, mas porque convidam escrutínio. E escrutínio é a única coisa que uma presidência construída em velocidade, espetáculo e dominância tem dificuldade de administrar. É por isso que a discussão sobre liberações de documentos atrasadas virou tão sensível, porque a própria administração elevou essas divulgações a uma promessa definidora, sinalizando urgência, prioridade e transparência, só para a realidade se desenrolar muito mais devagar do que a retórica sugeria. E quando senadores como Sheldon Whitehouse começam a descrever publicamente a lacuna entre expectativa e execução, enfatizando números, cronogramas e exigências de conformidade em vez de teorias, isso reenquadra o tema por completo. De um ponto de discurso político para um teste de credibilidade administrativa. E isso importa porque credibilidade é a moeda da governança. E uma vez questionada, toda a explicação seguinte enfrenta ceticismo maior. E o pedido de revisão por inspetores gerais não é uma acusação, é uma admissão de que algo no processo deu errado, seja por má gestão, atraso ou prioridades conflitantes. E para uma administração já enfrentando revolta interna, esse tipo de inquérito aumenta a pressão, porque inspetores gerais operam fora do teatro político, lidando com memorandos, registros e cadeias de decisão. E o trabalho deles não desaparece com um tweet ou um comício. E quanto mais fundo essa investigação vai, mais ela ameaça colidir com o modo preferido de operação de Trump, controle pessoal da narrativa em vez de divulgação institucional. E essa colisão é o que ele teme, porque limita a capacidade dele de redefinir a realidade sob demanda. E esse medo explica por que a retórica de lealdade se intensificou, por que dissenso é tratado como sabotagem e por que até supervisão bipartidária é retratada como guerra partidária. Porque no momento em que você aceita uma revisão neutra, você aceita a possibilidade de resultados que não pode controlar. E Trump sempre tratou o controle como sinônimo de sobrevivência. E isso nos traz de volta ao motivo pelo qual os próprios republicanos estão tão inquietos. Eles conseguem ver a convergência se formando. Poderes de guerra sendo contestados, poderes de emergência sendo escrutinados, processos de divulgação sendo questionados e a unidade interna do partido se esgarçando, tudo ao mesmo tempo. E eles entendem que isso não é apenas uma semana ruim de manchetes. É um teste do sistema. Ele ainda funciona quando a pressão vem de cima e não de fora? E alguns republicanos agora reconhecem discretamente que o risco real não é o que investigadores podem encontrar. É o que acontece se a supervisão falhar por completo, porque um sistema que não consegue examinar a si mesmo fica frágil. E sistemas frágeis não dobram, eles estilhaçam. E essa consciência mudou a conversa interna de defesa para distância, de justificativa para isolamento, à medida que legisladores calculam como separar suas responsabilidades constitucionais de uma presidência que trata essas responsabilidades como obstáculos. E enquanto isso, Trump segue avançando, se retratando como sitiado, incompreendido e injustamente limitado, dobrando a linguagem de destino e julgamento pessoal. Mesmo enquanto a máquina institucional, ao redor dele, começa a zumbir mais alto, mais lenta e mais deliberadamente. Porque supervisão não corre, ela acumula. E é esse acúmulo que tira o sono dele. Porque por mais crises que sejam declaradas e por mais inimigos que sejam nomeados, rastros de papel não somem.
Prazos não esquecem. E processos não ligam para a lealdade. E é por isso que este momento pesa mais do que controvérsias anteriores. Já não se trata do que Trump diz ou tuita. Trata-se do que ele não consegue controlar totalmente. E para um líder cuja autoridade sempre fluiu de dominar a narrativa, a persistência silenciosa da supervisão pode ser a força mais desestabilizadora que ele enfrentou até agora, preparando o terreno para um confronto final, não sobre ideologia ou eleições, mas sobre se as instituições que ele governa ainda têm permissão para governá-lo. E é aqui que a história, no fim, chega. Não em um único voto, não em um único telefonema, nem mesmo em uma única declaração de emergência, mas em um acerto de contas que republicanos, democratas e o público não conseguem mais adiar. Porque o que estamos vendo não é apenas um choque de personalidades ou um ciclo de indignação. É um teste de estresse. A governança americana ainda funciona quando a pressão vem de dentro do cargo mais alto e não de ameaças externas? E os republicanos sabem disso, mesmo que nem todos digam em voz alta, porque eles entendem que os atalhos de hoje viram os precedentes de amanhã. E uma vez que esses precedentes existem, eles já não pertencem a um homem ou a um partido. Eles pertencem a quem vier depois. E Trump, apesar da bravata, sente essa mudança. Por isso, a retórica dele ficou mais afiada, o enquadramento mais apocalíptico e a dependência de poderes de emergência mais pronunciada. Porque líderes que sentem o controle escorregar não desaceleram. Eles aceleram, eles elevam as apostas, eles exigem testes de lealdade e insistem que só eles podem proteger a nação do colapso, mesmo enquanto suas próprias ações criam a instabilidade da qual alertam. E esse paradoxo está no centro do ato final desta presidência. Um líder obcecado por legado, mas cada vez mais encurralado pelo processo. Um partido dividido entre alinhamento de curto prazo e sobrevivência de longo prazo, e instituições forçadas a escolher se serão performáticas ou funcionais quando mais importa. E à medida que esta revolta continua, à medida que a supervisão avança e à medida que narrativas de emergência colidem com limites constitucionais, o resultado vai nos dizer algo profundo sobre onde a democracia americana realmente está. Não na teoria, mas na prática. Porque sistemas não falham de uma vez. Eles se desgastam gradualmente, desafiados, testados e normalizados, até que alguém finalmente diga não. E agora, esse não vem de fora. Ele vem de dentro, de republicanos que entendem que impedir um líder de ir longe demais não é traição. É responsabilidade. E se essa responsabilidade se sustenta sob pressão, vai moldar não apenas esta presidência, mas as regras que todo futuro presidente vai herdar. É por isso que este momento importa tanto. Porque ele merece atenção além da indignação. E porque ele exige engajamento, escrutínio e conversa. Porque democracia não se protege sozinha. Ela depende de pessoas dispostas a defendê-la quando é inconveniente, desconfortável e politicamente arriscado. E essa defesa, silenciosa ou barulhenta, é a história real se desenrolando por trás das manchetes. Uma história que será escrita não por declarações ou ameaças, mas pelas escolhas feitas quando o poder encontra seus limites. E o mundo está assistindo para ver se esses limites ainda se mantêm.